Pai do Senhor, meus irmãos, vamos hoje aplicar mais uma aula de escola bíblica dominical. A nossa aula de hoje, ela é a nossa lição de número 6 da revista Betel, nesse trimestre, lembrando que nós estamos estudando mordomia cristã. Vamos orar para que Deus nos conceda uma bênção e tenhamos uma aula proveitosa, edificante a todos nós. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de aprender da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, nos direcionar, nos abençoar. Usa-me, Senhor, como um instrumento Teu, que eu seja, Senhor, o Teu microfone para falar aos corações esclarecimentos acerca das verdades espirituais da Tua palavra, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada um daqueles que estão acompanhando essa aula, aqueles que assistirão posteriormente. Nos conceda a Tua bênção, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos alcance mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa lição de número 6, ela tem por título Edificando a Casa de Deus, unidos pelo cuidado. O texto áureo da nossa lição, ele está no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A verdade aplicada diz assim: movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos. Primeiro, reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo. Segundo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. Terceiro, saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Na nossa introdução, o comentarista colocou assim: Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Bom, a nossa lição de hoje, ela tem alguns objetivos. Ela está baseada no livro do profeta Ageu e ela quer falar para nós sobre o perigo do acomodismo na vida do crente. Hoje nós vamos falar da necessidade que o povo no tempo do profeta Ageu tinha que ter acerca da reconstrução do templo. O tempo do profeta Ageu, o povo estava investindo muito nas suas próprias casas, nos seus próprios negócios. Enquanto isso, a casa de Deus, ela estava sendo deixada de lado. A igreja, ela não pode viver no acomodismo. Eu quero começar a nossa aula com uma referência bíblica de Paulo à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim, olha, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, esse versículo fala para nós o perigo do sono na vida do crente. O sono, ele pode ser comparado aqui com a morte. A pessoa pensa que está viva, mas ela dorme espiritualmente e se ela não acordar desse sono, ela corre o risco de morrer. Pessoas, a gente pode observar também que a Bíblia, ela nos apresenta a referência de pessoas que foram despertadas do sono na Bíblia. A gente tem, por exemplo, Esther. Esther, ela estava desapercebida, que seu povo estava prestes a perecer.
Deus a despertou para a necessidade dela estar atenta a toda a trama diabólica que estava sendo feita contra o seu povo. Nós temos uma outra referência, Jonas. Jonas, irmão, ele estava dormindo no barco. O barco estava no meio de uma tempestade. Essa tempestade quem tinha causado foi o próprio Jonas. Mas ele foi acordado pelos marinheiros num momento de uma grande tempestade, que os ventos estavam sendo contrários àquele barco. Outra referência que nós temos também, quando os discípulos, eles dormiram lá no Getsêmani. Jesus, ele orava no Getsêmani e quando ele volta da oração, os discípulos estavam dormindo. O que a gente consegue tirar dessa introdução nossa aqui da nossa lição? Irmão, que Deus tenha misericórdia da igreja de hoje. Não é hora de dormir. Não é hora de nós distrairmos com coisas à nossa volta, mas atentarmos para o tempo que nós estamos vivendo. A história e o contexto histórico do profeta Ageu é o que nós vamos estar desenvolvendo nesta lição. Mas falando aqui de estar despertado, eu quero deixar uma referência bíblica de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim, olha, e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O crente de hoje precisa saber, precisa conhecer o tempo que ele está vivendo, o risco que está à nossa volta, né? E o que nos cerca para que nós não venhamos nos permitir distrair com coisas à nossa volta. Bom, mas vamos lá. Tópico de número 1, o título é Ageu, o profeta do despertamento. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar ao povo pós-exílio. Ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote, pois era preciso concluir a obra de reconstrução do templo em Jerusalém. Esse tópico 1, ele tem 3 subdivisões, que são 3 subtópicos. Primeiro, a mensagem de Ageu. Segundo, a saindo da apatia espiritual. E terceiro, a bênção retida. A mensagem de Ageu está assim na nossa revista. Cerca de 539 a.C., o rei Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus retornarem à terra de Judá. Depois da morte de Ciro, em 530 a.C., Artaxerxes se tornou o rei da Pérsia, reinando até 522 a.C. Influenciado pelos samaritanos, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém. Porém, após sua morte, Dario assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C., e foi favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. Ageu levou mensagens proféticas à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Vamos tentar primeiro fazer uma análise do contexto que Ageu ele foi enviado a profetizar. Bom, Ageu ele foi um dos profetas menores do Antigo Testamento. Ele é conhecido por seu livro, que leva, inclusive, o seu nome. O seu livro ele é o segundo livro menor, depois de Obadias, no Antigo Testamento. O nome Ageu ele significa festivo ou minha festa de gratidão. Ageu, irmãos, ele foi contemporâneo do profeta Zacarias, mas também Ageu ele foi contemporâneo de pessoas importantes no período pós-exílio da Babilônia,
como Esdras, que foi sacerdote e escriba, Neemias, que foi copeiro do rei Artaxerxes, que liderou aí a reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio da Babilônia. Bom, dentro desse contexto, o rei Ciro, que era um rei da Pérsia, após conquistar a Babilônia, ele libertou os judeus do cativeiro e permitiu que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo sob a liderança de Zorobabel, que era o governador, e do sumo sacerdote Josué, que liderava, o sacerdócio durante aquele período. Meus irmãos, a reconstrução do templo, ela estava acontecendo na liderança desses dois homens importantes. E esse período é justamente o período que enquadra os livros de Esdras e de Neemias. Vai aqui uma dica para que você leia, você vai ficar inspirado de ver que história, como que Deus está conduzindo essa história e a necessidade do povo de se voltar para Deus na sua totalidade e não parcialmente. Esses dois livros também vão detalhar bem esse retorno, o restabelecimento na terra de Israel. Ageu, ele foi o primeiro dos profetas da restauração. E aí, para nós abrirmos este assunto, vamos fazer a leitura no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, que está embasando aí essa introdução da nossa lição. Diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e lhe agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esse texto é porque nós fizemos aqui um contexto, um panorama do contexto que o livro, escrito por Ageu, ele tinha como finalidade enviar essa mensagem a esse povo, e eu fiz questão de fazer a leitura inicial aqui no livro do profeta Ageu, para entendermos melhor o que a lição ela está querendo abordar para nós. Enfim, esse subtópico 1.1, ele quis apenas nos apresentar Ageu, nos apresentar esse contexto histórico em que Ageu envia esta mensagem profética. 1.2, saindo da apatia espiritual, Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. A mensagem do profeta foi uma exortação para os israelitas renovarem a comunhão com Deus, sendo tão incisiva que o povo teve temor do Senhor. O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não descuidarmos quanto ao investimento de tempo e de recursos nos serviços de adoração ao Senhor. Meus irmãos,
a referência que eu quero começar esse subtópico é o versículo 8, o último versículo que acabamos de ler do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esse versículo é uma exortação para que o povo reconstrua o templo de Jerusalém. O povo tinha regressado do exílio babilônico e estava muito envolvido e preocupado com a reconstrução de suas casas. Eles tinham negligenciado a reconstrução do templo. O templo, irmãos, era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Abandonar o templo era um sinal de desleixo religioso, de apatia espiritual e até mesmo de um descaso com as coisas de Deus. Ageu vai incentivar eles a dar prioridade à obra de Deus, em vez de ficarem envolvidos e preocupados com as suas próprias casas e com as suas próprias necessidades. Ou seja, ao se esquecerem da casa de Deus e pararem de investir na casa de Deus, que era a prioridade de Deus, eles estavam permitindo que com isto eles se tornassem alvo do juízo divino. Deus vai levantar o seu profeta, que vai advertir e os fazer sair da inércia. O que nós podemos ler aqui e aplicar para nós nos nossos dias de hoje? Irmãos, hoje também muitos estão paralisados, distraídos com coisas desta vida, esquecendo do comprometimento de avivar, de manter a chama acesa através de uma igreja viva. E essa igreja viva que eu estou falando é a igreja corpo de Cristo, é a igreja organismo aqui na terra, que também é uma organização. Ageu, ele vai dizer justamente isso. A ordem era clara e direta. No versículo 7, deixa eu voltar um versículo antes. Ele diz assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela eu me agradarei e serei glorificado. Meus irmãos, não vamos permitir que a apatia espiritual, e aí talvez alguém esteja perguntando, o que é apatia? O dicionário diz que apatia é justamente a diminuição da motivação, né? É a falta do interesse geral. Não vamos permitir que espiritualmente isso nos consuma e faça viver longe dos propósitos de Deus, como se o propósito de Deus nem fosse útil para nós. Deus tenha misericórdia de nós. Nos nossos dias de hoje, nós vamos encontrar muitos assim. A apatia espiritual é tão grande que eles não conseguem perceber a diferença do ontem com hoje, do tempo que estão vivendo, da necessidade de despertamento, da necessidade de se levantar, de sair da inércia, de fazer alguma coisa, de cooperar, de contribuir. Afinal de contas, todos nós somos úteis para o serviço do reino de Deus. O povo precisava despertar. Na revista do professor, ele fecha aqui, nesse subtópico, dizendo para nós isso: não nos descuidaremos quanto ao investimento de tempo e de recurso nos serviços da adoração ao Senhor. Tem muita gente diz adorar, diz servir ao Senhor, mas está permitindo se descuidar no investimento do tempo, no investimento de recursos que envolve a verdadeira adoração ao Senhor. Vamos lá. 1.3. A bênção retida. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo.
Assim como o profeta Zacarias, ele levou os israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia do Deus de Israel. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu, então, os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seriam abençoados. A mensagem profética revelou a razão de o povo não estar desfrutando das bênçãos. Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução do templo. Bom, um dos focos da mensagem de Ageu é que, enquanto a obra de Deus ela não fosse priorizada, a bênção de Deus seria retida. O povo também não gozaria das bênçãos de Deus. Você quer ver uma coisa? Vamos tentar dividir esse histórico aqui. Primeiro, nós temos a convocação para a reconstrução do templo. Ageu está chamando o povo a retomar a obra do templo que havia sido abandonada. Segundo, nós temos aqui também a prioridade espiritual. Ageu vai criticar o povo, porque eles estavam preocupados com as suas próprias casas, enquanto isso, a casa de Deus estava em ruínas. Irmãos, veja bem, aqui Ageu não está condenando o povo de investir nas suas casas. Ele só está mostrando que eles estavam invertendo as prioridades. A casa de Deus estava ficando de lado, abandonada, e Ageu precisava despertar o povo. Gente, a prioridade de vocês nesse momento é reconstruir o templo, porque o templo é um local que vos reconecta, que vos religa novamente a Deus. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, Ageu também vai falar de promessas de bênçãos. Ageu vai garantir, quando vocês priorizarem a obra de Deus, vocês vão receber bênçãos. Vocês vão ser prósperos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós mesmos sermos impedimentos das bênçãos de Deus serem retidas, porque por estarmos muito preocupados, talvez com as nossas coisas, com os nossos afazeres do tempo presente que está à nossa volta. Quarto ponto que nós também observamos nesse texto, nesse livro do profeta Ageu, ali também nós encontramos uma esperança messiânica, né? Ageu vai profetizar a glória do novo templo, ela seria muito maior do que a glória do templo anterior, apontando também para um futuro de paz e de prosperidade. Eu queria extrair dentro disso aqui, já que Ageu está, esse subtópico quer nos trazer de Ageu dizendo, vocês estão retendo a bênção de Deus com esse comportamento de vocês, eu queria também trazer aqui o perigo da procrastinação. A procrastinação, irmão, na vida do crente é um perigo. Procrastinar é adiar, é deixar para amanhã, é deixar para depois. Irmãos, eles estavam procrastinando a tarefa de retomar a reconstrução do templo. Biblicamente, a procrastinação ela é vista como um problema que nós vamos até fazer 4 pontuações aqui dela. Primeiro, a procrastinação pode levar à negligência, à vontade de Deus, porque adiamos a tarefa que Ele nos confiou para realizar agora, nesse tempo. Segundo, deixar para depois pode fazer que percamos oportunidades que Deus está a nos dar agora, hoje.
Terceiro, a procrastinação pode ser um sinal de preguiça, de falta de confiança nos planos de Deus. Quarto, a procrastinação pode também nos faz viver buscando desculpas para justificar o nosso estado de estagnação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós tenhamos postura de servos de Deus, de verdadeiros guerreiros na obra de Deus, identificando a necessidade da obra e a nossa necessidade de se envolver com ela, priorizando-a, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Bom, tópico de número 2, a bênção da obediência. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto na vida do povo foi relevante, como registrou Esdras. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. Tópico 2, ele também se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a importância da liderança. Segundo, priorizando as coisas de Deus. Terceiro, Deus reprova a desobediência. Vamos falar desse primeiro subtópico, a importância da liderança. Diz assim a nossa revista: no livro Os 5 Pilares da Liderança, do bispo Abner Ferreira, ele ressalta: nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista. Em qualquer situação, nada muda sem liderança. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio. Como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo, e isso aconteceu durante o 2º ano do reinado de Dario. Irmãos, o ministério do profeta Ageu, ele começa na introdução aqui nos mostrando que foi um ministério curto. Foi apenas 4 meses. Mas, apesar de ser curto, pequeno e muito rápido, foi extremamente eficaz, porque conseguiu mobilizar o povo e os líderes do povo para se voltarem e cumprirem suas responsabilidades espiritualmente falando. A reconstrução do templo, ela demorou aí cerca de 20 anos para ser concluída. Não foi uma construção contínua. A gente vai ler a história, de Neemias, de Esdras, alguns relatos eles fazendo, nós vamos ver que teve algumas interrupções e retomadas em diferentes momentos. Bom, mas nós temos aqui alguns pontos que aprender também dentro dessa introdução. Nós aprendemos, primeiro, a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Segunda coisa que nós aprendemos, a obediência aos mandamentos, ela atrai bênçãos de Deus para nós. Terceiro, a perseverança na fé, mesmo diante de dificuldades. E aqui no subtópico 2.1, ele quer falar para nós da importância da liderança. O que nós vemos aqui? Irmãos, nós vemos que quando uma voz profética ela é levantada, aquilo que é dito segundo a direção de Deus encontra o terreno fértil para prosperar a semente. A liderança, irmão, ela é importantíssima. Olha só, a liderança ela é importante porque a liderança ela guia o povo, ela guia o rebanho, ela guia o grupo.
organização para tomar decisões. Ela inspira a equipe. A liderança, ela facilita a comunhão. Liderança, ela promove colaboração, o que é essencial para que se possa atingir objetivos em conjunto, no coletivo. Liderança, ela agrega valores nos liderados, como, por exemplo, nessa história que nós estamos estudando, o valor da importância da obediência ao Senhor e à sua palavra. Então, a liderança também, ela é importante para garantir o bom funcionamento dentro da organização. E aí, dentro desse subtópico, a gente vai falar sobre a liderança na reconstrução e a importância de cada um. Ele disse, que Ageu entregou a mensagem profética, os líderes, Zorobabel e Josué, receberam e aceitaram essa mensagem e o povo automaticamente também aceitou. Vamos falar do papel desses dois homens importantes. Nós temos primeiro a liderança de Zorobabel. Zorobabel, ele era ali o governador de Judá. Então, como representante da linhagem davídica, ele tinha autoridade política e administrativa. Mas quando nós lemos, a gente vai ver que quando ele foi confrontado por Ageu, Zorobabel foi obediente, aceitou a mensagem, liderando o povo na retomada da obra do templo. Recebeu de Ageu a profecia, inclusive, que ele seria o anel de selar de Deus. Essa mensagem profética estava simbolizando a participação dele no plano de salvação. Isso a gente encontra essa referência lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 23, que diz assim, olha, quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Quando o povo, ele teve aí essa dúvida, E aí ele está mencionando para nós justamente a importância de Zorobabel de atentar, de receber essa mensagem profética e ir de encontro para aquilo que era plano e propósito de Deus. Um outro líder importante nesse cenário, Josué, o sumo sacerdote. Se Ageu é o governador, um homem importantíssimo, uma autoridade importantíssima, política e administrativamente falando, nós temos Josué, que era da área espiritual. E aí Josué, como um líder espiritual, ele orientava o povo nas questões religiosas e mantinha a prática da fé viva. Era esse o objetivo dele. Como modelo de santidade, a liderança espiritual de Josué garantiu que a obra fosse conduzida de maneira piedosa. Ageu, também lá no livro do profeta Ageu, ele vai apresentar Josué. Josué vai ser apresentado por Ageu e até por Zacarias como um sinal de que Deus estava restaurando o sacerdócio e o verdadeiro culto a Deus. Bom, agora nós falamos da liderança de Zorobabel, o governador, falamos da liderança de Josué, o sumo sacerdote. Qual o impacto da liderança de ambos, dos dois? A gente vai ver isto, que juntos os dois inspiraram o povo. Irmãos, o motivo do povo estar investindo nas suas casas
É porque o desânimo tinha tomado conta deles. Eles olhavam para o templo e só viam ruína. Não tinham esperança. E Ageu, ele vai, através da sua mensagem, despertar a liderança, e esses líderes vão inspirar o povo a superar o desânimo e a oposição externa, garantindo que o templo sendo concluído, o culto a Deus ia ser restaurado também em Jerusalém. Eles vão representar a união entre liderança civil e espiritual necessária para o sucesso da obra. Então, irmãos, Deus os havia animado, através do profeta Ageu. Lá no capítulo 2 de Ageu, no versículo 4 e 5, o profeta diz assim, olha, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Deus estava animando, Deus estava encorajando seus líderes, que seriam instrumentos de Deus para encorajar o povo para se voltarem e reconstruírem o templo novamente. Meus irmãos, Deus está falando conosco nesta manhã de escola bíblica dominical e está falando comigo e com você. Ânimo. Você vai ver na Bíblia Deus sempre nos aconselhando, dizendo para nós, não temas, não tenha medo, não temais, não precisa apavorar, não precisa assustar, não precisa ficar temeroso. E Deus dizendo, ânimo, levanta, se esforça, se encoraja. Eu estou lembrando aqui de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos do livro do profeta, do livro de Josué. Irmãos, Josué estava recebendo uma missão muito grande. Assumir a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés, porque o Senhor havia recolhido Moisés. Veja bem, mas Deus não vai chamar alguém, comissionar alguém, sem encorajar esse alguém mediante aos desafios que ele encontraria. E Deus vai dizer com Josué, no capítulo 1, versículo 6, esforça-te, oh glória a Deus, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que eu lhes daria. Versículo 7 ele diz, tão somente esforça-te, olha de novo ele falando, e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza onde quer que andares. Não parou por aí. Versículo 9, Deus vai dizer para Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não espantes, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmão, eu não sei que momento que eu estou te encontrando, como você está vivendo no teu chamado, no cumprimento do chamado, no trabalho que Deus confiou nas suas mãos, talvez até vivendo um tempo de desânimo, olhando como o povo olhou para o templo, olhando e dizendo, esse trabalho que Deus entregou na minha mão é quase que impossível de acontecer. Deus manda dizer para você, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Depois nós temos
subtópico 2.2, que diz assim: priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu, registrada no livro que recebe seu nome, mencione a maneira como o povo de Deus estava administrando o tempo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo. A resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao tempo. Assim vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra de Deus. Era preciso acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão de Deus. Ainda hoje, dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do tempo, avaliando se nossos planos e atitudes estão em conformidade com a vontade de Deus. Esse subtópico 2.2, eu vou ler o subtópico 2.3, porque eu vou comentar os dois subtópicos juntos, porque os dois, eles trazem um complemento do assunto. O 2.3 diz: Deus reprova a desobediência. O rei Dario havia autorizado as obras de reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Diante disso, Deus levanta Ageu, conclama o povo a pensar bem quanto ao que estava acontecendo. O povo estava sendo chamado a uma mudança de atitude. A mensagem de Ageu revela que a desobediência dos filhos de Israel, como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tanto as atitudes erradas do seu povo, quanto as que eles deveriam adotar. Bom, Ageu no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, olha: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserto. Deus está usando o fator tempo aqui. Irmãos, Deus está expondo, através desse versículo, a inversão de prioridades do povo, que estavam envolvidos, cuidando dos seus próprios interesses e negligenciando a obra de Deus. Olha como que Deus vai dizer: eles achavam que ainda não era tempo. Eu gostaria muito de me aplicar aqui, falando um pouquinho que nós estamos vivendo hoje o tempo dos achismos. Quantos achismos hoje estão impedindo crentes de viverem na plenitude aquilo que verdadeiramente é propósito de Deus para eles, para a obra, para o chamado? Por causa disso, nós estamos vendo crescer assustadoramente os desigrejados, que aumentam extraordinariamente nos nossos dias de hoje. Irmãos, cheios de achismos, eles não sentem necessidade de terem liderança, de serem liderança, de serem alguém, de terem alguém liderando sobre eles. E aí, sem liderança espiritual, não conseguem enxergar, de forma alguma, a direção de Deus para a sua igreja, e vai indo. Nós vemos que Paulo teve essa dificuldade na igreja de Corinto, irmãos. Tinha lá na igreja de Corinto os grupos. Tinha uns que se diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Outros diziam: não, eu sou de Cristo. Irmão, quem achava que era de Paulo, achava Paulo muito importante, porque foi Paulo que fundou a igreja de Corinto. Quem achava Apolo era por causa da eloquência de Apolo, A oratória de Apolo era atraente, era atrativa. E os de Cefa, que eram aqueles que vieram depois de Apolo para a igreja de Corinto, e que tinham ouvido Jesus dizer para Pedro: és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E Jesus estava falando da afirmativa de Pedro, o nome que Pedro proclamou: ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas eles entendiam que talvez fosse Pedro, e esses diziam ser do grupo
de Pedro. Mas lá também na igreja de Corinto, tinha aqueles que se classificavam, eu sou de Cristo. Esses, irmão, eram os piores, porque eles acreditavam que não precisava de liderança humana para poderem fazer a obra e dar continuidade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos ensine e nos mostre cada vez mais qual é o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda nós vamos ver, versículos 5 a 7, ele diz: assim diz o Senhor, aplicai o coração aos vossos caminhos, semeais muito e não recolheis, comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestivos, mas ninguém aquece. O que recebe salário, recebe num saquetel furado. Aplicai o coração aos vossos caminhos. Deus está, através desses versos, chamando eles, através do profeta, a considerar seus caminhos, mostrando que, apesar dos esforços pessoais, eles não estavam prosperando. Por quê? Porque Deus não estava sendo primeiro, prioridade. E Deus vai dizer para eles: considerais. Deus está dizendo o seguinte: faça análises profundas da vida de vocês e avalia, porque os seus esforços não estão produzindo resultados mais. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que o desobediente, ele sempre vai colher consequências dos seus atos e elas vão ser amargas. Essa semana eu ouvi uma palavra de um amigo numa reunião nossa de liderança e ele trouxe uma palavra direta de Deus para o nosso coração em Salmo 1, versículo 1, quando ele disse assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele estava falando sobre o perigo de ouvir conselho dos ímpios. Irmão, o desobediente é terrível, porque ele, além dele ser um desobediente, ele quer ser conselheiro de outros, para tentar levar outros para o caminho da desobediência também. E esse irmão, ele estava pregando para nós, dizendo que o conselho dos ímpios são aquelas pessoas que sempre trazem palavras contra a liderança, contra a igreja, contra a visão que foi estabelecida. Saia fora do conselho, do caminho do ímpio, do desobediente. Não é este o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. É o tópico de número 3, o cuidado com o templo. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse e o esforço, a falta de prioridade do povo de Deus em relação à construção do templo estavam associados à vida de adoração, ao testemunho perante outras nações acerca do Deus de Israel, a expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e sua palavra. No tópico 3, ele vai dividir para nós em 3 subtópicos. Primeiro vai falar das bênçãos do esforço. Segundo, as bênçãos da obediência. Terceiro, as bênçãos da santificação. Primeiro, as bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória. As nações trariam suas riquezas para o esplendor do templo em Jerusalém, porque toda a prata e todo o ouro pertencem ao Senhor. Olha só, nós temos alguns motivos que o profeta Ageu apresentou para o povo se esforçar na reconstrução. E dentre esses objetivos, por exemplo, desses motivos, a gente tem o primeiro, a restauração da adoração verdadeira. O templo era o centro da adoração a Deus.
Era onde os sacrifícios e as orações eram oferecidas. Sem o templo, o culto a Deus ele estava incompleto. Nós vamos ver, por exemplo, Deus falando, depois lá ao povo e mostrando para o povo da importância da sua casa, a importância da casa de Deus para o povo, justamente porque era o lugar em que eles prestavam o seu culto de adoração, um culto de adoração onde os sacrifícios e as orações eram oferecidas. Era isso que Deus estava mostrando para eles. Segundo também que a gente pode observar aqui, quando Deus disse, lá no versículo 19, no capítulo 2, há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Deus estava mostrando para aquele povo, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Deus estava dizendo, eu vou mandar a bênção. Outra coisa, a presença de Deus no meio do povo, quando Deus disse para Ageu, lá no versículo 13, capítulo 1, Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus estava dizendo que ele estaria no meio deles, fortalecendo, guiando. E a gente consegue ver aqui também a promessa de uma glória maior. Lá no versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer, olha, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Se eles estavam preocupados com a glória da primeira casa, se eles não conseguiam enxergar o que Deus faria através daquele ato deles de se voltarem à reconstrução do templo, Deus estava dizendo para eles justamente essa promessa de uma glória muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava querendo dizer que ele faria coisas grandiosas através da obediência deles. Deus não só nos esforça, encoraja para nós irmos, começar, mas ele também promete bênçãos advindas através deste nosso esforço. Com essa palavra, nesse subtópico, eu quero me dirigir para você e dizer para você, esforça-te, não desista, não desanima, levanta, faça aquilo que Deus te comissionou a fazer. Não deixa os obstáculos, as dificuldades, o medo, a apatia te impedir de avançar naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. A ordem de Deus para nós é esta: se encoraja, se esforça e vamos cumprir aquilo que Deus determinou e designou para cada um de nós. No 3.2, ele vai falar das bênçãos da obediência. E aí ele diz assim para nós: Ageu expôs o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta os advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte, trazer madeiras para a edificação do templo. Caso obedecessem, o Senhor se agradaria da reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram em solo fértil, pois os líderes e o povo que havia voltado do exílio
aceitaram a exortação que o Senhor lhes fez por intermédio do profeta Ageu. Irmãos, Deus sempre se agradou da obediência. Eu costumo dizer, a obediência é o caminho da bênção. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Ninguém perde por obedecer. Pode ter aparência de perda, mas é ganho. Vale a pena obedecer a Deus, a sua palavra, a liderança espiritual que Ele colocou para nos liderar na sua casa. O desobediente, nós dissemos agora mesmo, ele sempre vai colher consequências amargas dos seus atos. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22, Saul, nós encontramos a história de Saul. Irmão, Saul começou muito bem, mas não atentou para a ordem de Deus. A ordem de Deus era ferir, era destruir totalmente a Amaleque. Irmão, Saul teve uma oportunidade de ouro na mão. Lá atrás, Deus já tinha falado para Moisés que ele aniquilaria os amalequitas diante do seu povo. E quando Saul teve a oportunidade, Saul não entrou pelo caminho da obediência. Além de desobedecer a ordem, a vontade de Deus, Saul tentou se justificar do seu erro. Ele disse assim: olha, o povo achou melhor nós pouparmos o melhor da terra, pegar o despojo, poupamos Agag. Meu irmão, cuidado. A desobediência nos leva a um outro pecado. O pecado de nós também tentar nos justificar diante dos nossos erros. Isso aconteceu com Adão, lá no jardim. Ele ouviu a voz da serpente. Tem muitas pessoas no nosso tempo que não estão conseguindo obedecer a Deus porque estão ouvindo vozes estranhas. E a serpente, ela continua falando nos nossos dias de hoje, camuflada, caracterizada em outros personagens. Eu pergunto para você, que tipo de voz que você tem ouvido? Cuidado com as vozes contrárias. Acabamos de falar agora mesmo, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios são vozes contrárias à vontade de Deus. As profecias de Ageu tomou Zorobabel e Josué exemplos, tornou Zorobabel e Josué exemplos de obediência e de coragem, e influenciou o povo a agir. Deus, irmão, confirmou seu apoio com a promessa, quando ele disse: eu sou convosco. Essa garantia, Deus estava querendo trazer ânimo para o seu povo. E, subtópico 3.3, as bênçãos da santificação. Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem, que remetia aos ensinamentos da lei mosaica. Para que eles entendessem a situação em que estavam, o profeta usou como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro, ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. O povo daquele lugar e seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso, os israelitas precisavam viver em santidade. Nós vemos que no capítulo 2, o profeta, ele apresenta bênçãos da santificação de forma clara e mostra aí os resultados positivos de obedecerem, de consagrarem ao Senhor. Algumas delas. Primeira,
a presença de Deus garantida. Nós lemos agora mesmo, Deus estava prometendo estar com o seu povo enquanto eles fossem obedientes e se dedicassem à reconstrução. Nós falamos agora mesmo outra bênção da santificação, a glória. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, que nós encontramos no versículo 9 do capítulo 2, a bênção espiritual e futura, apontando para a vinda messiânica e o impacto eterno no templo. Nós temos a paz prometida, quando Deus diz assim, olha, e neste lugar eu darei a paz. Ele estava falando da santificação do templo, que traz paz espiritual ao povo e que restaura a comunhão do povo com Deus. E nós temos a prosperidade material. Deus promete abençoar as colheitas, o sustento do povo, mostrando a obediência leva à prosperidade. Quando Deus disse no versículo 19, desde este dia eu vos abençoarei. Estamos chegando no final da nossa lição. Concluímos. O profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem as bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra da reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Terminamos aqui mais uma aula dominical. Deus em Cristo possa continuar abençoando cada um dos irmãos, que nós possamos pegar, extrair dessas lições que a nossa aula dominical de hoje tem nos ensinado, extrair verdades espirituais que vão nos conduzir ao caminho de obediência e de santificação ao Senhor. Eu agradeço pela minha riquíssima oportunidade aos meus pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, por essa rica oportunidade. Deus em Cristo possa continuar vos abençoando. Oremos. Eu quero mais uma vez orar, agradecer juntamente com você e abençoar o seu dia. Soberano Deus, eterno Pai, te glorificamos, te damos graça, agradecemos por tudo. O Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigado por essa lição dominical. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser atentos, estarmos prontos para atender, para ouvir a voz do Senhor falando conosco, nos exortando, nos alertando, meu Deus e meu Pai, sermos obedientes, assim como foram esses líderes, Zorobabel e Josué, a voz profética que foi entregue a eles. E nós também possamos, Senhor Deus e Pai, não nos esquecermos de atentarmos para a Tua obra, para a obra do Senhor e para a necessidade que essa obra tem de ceifeiros e de trabalhadores. Nos dê a Tua bênção, confirma sobre nós, abençoe o nosso dia, abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã que está nos acompanhando, abençoa nossos pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, Samara e Lucas, essa família que tem sido uma bênção para a nossa igreja em Juiz de Fora, AD Brasil, AD Madureira, em Juiz de Fora. Que o Senhor possa continuar nos abençoando no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficando por aqui hoje. Deus continue te abençoando. Forte abraço a todos os irmãos. Que tenham um excelente domingo na presença do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos.